Juízes, capítulo 16, é o texto que nós vamos ler para a nossa reflexão. Juízes, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 23 até o final do capítulo. Juízes, capítulo 16, leitura a partir do verso 23. Nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé, baseada no capítulo 11 de Hebreus. Nós já conversamos sobre diversos heróis da fé e vimos que no verso 32 há menção a Sansão, motivo pelo qual temos conversado já há alguns domingos sobre a trajetória desse destacado e curioso personagem da história do povo de Deus. Hoje alcançamos o capítulo final, o trecho final da história de Sansão. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus Dagom nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Yahvé, Deus, Elohim, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou Sansão a Israel 20 anos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi lida, e nós cremos que o Senhor inspirou a Escritura. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor agora nos abençoe no sentido de compreendermos esse trecho que lemos. O Senhor, por meio de teu Santo Espírito, inspirou a Escritura, e é o Senhor, através desse mesmo Santo e doce Espírito, que ilumina nossa mente, que habilita nosso entendimento a fim de compreender a tua palavra. Nos abençoe agora nesse exercício devocional. É a nossa oração por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Hoje vamos refletir, vamos meditar a respeito do final da trajetória do juiz e Sansão, ou melhor, o final do juiz e herói Sansão. Um homem com grandes poderes, mas poucos amigos. Sansão tinha grandes poderes, mas poucos amigos. Pouca gente gostou de Sansão. Nós vamos tratar sobre esse momento da vida de Sansão considerando 4 lições, sendo a primeira a seguinte: as consequências do pecado são sempre grandes e graves. As repercussões do pecado são sempre grandes e graves. O pecado de Sansão o levou à derrota e à humilhação. Depois de perder a sua força em virtude de seu cabelo ter sido cortado por Dalila, a Bíblia declara que Sansão foi capturado, foi preso pelos filisteus,
que lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze para virar um moinho no cárcere. É o que lemos no versículo 21 do capítulo 16. Sansão não refletiu muito a respeito das escolhas que fez durante a sua vida. Sansão não refletiu a respeito das consequências que sofreria por causa da maneira relaxada e leviana com que ele lidou com as tentações. Repito, o pecado tem repercussões grandes, graves e prejudiciais. Existem, sim, consequências oriundas dos nossos delitos, das nossas iniquidades, das nossas más escolhas. A única alternativa para fugir das consequências grandes e graves do pecado, a única alternativa para fugir disso é fugir do próprio pecado. A Bíblia manda, a Bíblia recomenda, o crente deve fugir da impureza. No Novo Testamento nós lemos em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. A orientação bíblica não é brinque com a impureza. Resista. Veja até quando você resiste. Relativize tudo. Não, a ordem é clara. Fugir da impureza. É um grande engano pensar que você conhece seus limites. Faça, portanto, oposição à tentação e ao pecado. Contudo, eis o que fazemos muitas vezes. Não dizemos sim, mas também não dizemos não. Quem sabe? A gente alimenta o pensamento. Deixamos a decisão para depois. E aí, meu irmão, fica difícil aproximar-se de Deus quando você está considerando a possibilidade de rejeitá-lo e de desobedecê-lo. Além de humilhado, Sansão também foi ridicularizado, foi motivo de chacota para os filisteus. Os filisteus, ensina a Escritura, se reuniram para festejar, para celebrar e para sacrificar a divindade nacional denominada Dagon. E ouvia-se entre os filisteus os seguintes dizeres, verso 23, nosso Deus, referindo-se a Dagon, nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Verso 24, nosso Deus, Dagon, nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Os filisteus estavam felizes, porque capturaram Sansão, e na compreensão deles, Sansão não poderia mais fazer nenhum mal a eles. Sansão estava ali completamente cancelado, completamente inapto para fazer qualquer coisa. No meio daquela festa pagã, no meio daquela festa imoral, alguém teve uma ideia muito maldosa e cruel. Mandai vir Sansão, com que propósito? Para que nos divirta, verso 25. O que será que aconteceu? Como os filisteus se divertiram com Sansão? Com xingamentos, com tapas? Será que eles obrigaram Sansão a fazer algo? O que você acha? O salário do pecado é sempre a morte. Nós precisamos compreender isso. O salário do pecado é a morte. As consequências do pecado são grandes, graves. Sansão encontrou o que procurou, recebeu punição. O que a humanidade inteira merece em virtude de seus pecados e delitos é vergonha, dor, morte, tristeza. Abraão merecia castigo por conta de suas mentiras. Moisés merece punição em virtude do assassinato que praticou. Davi merece castigo por seu adultério. Salomão merece punição por conta de sua idolatria. Pedro merece sofrer por ter negado a Cristo. Em virtude do pecado, a humanidade, nós todos merecemos tristeza e morte. No entanto, o gracioso Deus não nos dá o que merecemos. E essa é a segunda lição que aprendemos nessa manhã. Deus é gracioso.
A história de Sansão, por mais estranha que pareça para nós hoje, está cheia de graça divina, graça que é favor imerecido de Deus em relação a nós. Chama sua atenção para o verso 22. O cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus começa a restaurar Sansão imediatamente após o seu pecado. Deus começa a resgatar, a recuperar, a restaurar Sansão imediatamente após o seu pecado. Deus não nos abandona no lodo do pecado, Ele quer resgatar-nos e Ele vem ao nosso encontro para fazer isso. A graça depois da desgraça é o que ensina a Escritura. O pecado não é a palavra final na trajetória do crente. A desobediência, a maledicência não são os estados finais da jornada de um crente. Também é importante registrarmos o fato de que os filisteus deixaram o cabelo de Sansão crescer novamente. Curioso isso. Eles deixaram o cabelo crescer. Eles conheciam os votos de Sansão. Eles conheciam os votos de um nazireu, mas eles não ligaram para o fato do cabelo de Sansão crescer novamente, pois eles não tinham expectativa de misericórdia, de restauração e de graça. A religião dos filisteus não opera com essas categorias. Para eles, Sansão estava afundado, não tinha mais jeito para eles. A religião dos filisteus não trabalhava, não operava com graça e com expectativa de misericórdia. Isto é, os filisteus desconheciam totalmente o Deus que realiza o inesperado, como na história do juiz Eude. Os filisteus desconheciam totalmente o Deus que opera por meio da fraqueza, como na história do juiz Gideão, e que jamais descumpre a sua palavra. Deus jamais descumpre a sua palavra. Deus disse que Sansão seria nazireu até o fim de seus dias, lá no capítulo 13, verso 7. A promessa será cumprida, porque Deus disse. Deus é fiel à sua própria palavra. A força de Sansão não surgiu dos votos que seu pai fez, que ele fez, mas surgiu do Deus a quem os votos foram feitos. O Deus da Bíblia é gracioso e Ele permanece fiel apesar da nossa infidelidade. E eu quero recordá-los do que lemos no Novo Testamento, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece o que mesmo? Fiel. Minutos atrás nós cantamos ao Deus fiel, que tem nos abençoado dia após dia com bênçãos sem fim. Meu irmão e minha irmã, Deus permanece fiel, apesar da sua e da minha infidelidade. Deus não estava preso ou atado aos votos de Sansão. Sua graça é maior do que o pecado e a desobediência de Sansão. Graça é favor imerecido, é favor gratuito, ilimitado de Deus, operando de maneira poderosa na mente e no coração daquele que crê. Deus não desistiu de Sansão, e eu quero lembrá-lo nessa manhã, de que Deus não desistiu de você. Mas pastor, Deus deve ter desistido de mim, eu caio no mesmo pecado há anos. Deus não desistiu de você. Pastor, eu não sou dizimista. Deus não desistiu de você. Pastor, eu não sou casado. Deus não desistiu de você. Pastor, eu sou viciado em álcool. Deus não desistiu de você. Pastor, tenho problemas com pornografia. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de Sansão. Deus não desistiu de você. E isso leva-nos à terceira
lição que devemos aprender, que é a lição do arrependimento e do perdão. A consciência da graça divina nos conduz ao Senhor, nos conduz ao arrependimento. Na história de Sansão podemos identificar o arrependimento que ele experimentou em virtude de suas ações. O texto registra que os filisteus estavam reunidos em um local. E esse local estava apinhado de gente, muita gente reunida ali. Veja o verso 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, o templo de Dagom. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Quando Sansão foi conduzido àquele espaço, ele pediu um favor para o moço que levava ele pela mão. E ele disse, olha lá, verso 26, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Cego, fraco, preso, humilhado e ridicularizado. Nessa condição, Sansão orou ao Senhor. E ele disse ao Eterno, Senhor Deus, verso 28, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Senhor, é a tradução da palavra hebraica Yavé, que comunica a ideia do Deus que é transcendente, do Deus da aliança. Depois a palavra Deus é a tradução do termo Elohim, que comunica a ideia do Deus que rege a história, do Deus que é um Deus pessoal. Sansão falou com Deus novamente. E deve ser por isso que a força dele retornou. Aliás, possivelmente essa foi a primeira vez que ele orou com fé. Porque a outra oração que ele fez foi uma oração mais ou menos. Agora é a primeira vez que ele orou com fé, daí a sua inclusão em Hebreus capítulo 11. Aliás, a referência de Hebreus 11:34 que diz que alguns homens de fé da fraqueza tiraram força, parece se aplicar muito bem a esse caso. Além disso, quero destacar o que Sansão disse para Deus: lembre-se de mim. Essa é uma oração humilde, completamente descompromissada de jactância, de arrogância, de orgulho. Senhor, lembre-se de mim. Esse é o pedido de alguém que sabe que não merece. Sansão não exige, ele não pressiona, ele não reivindica. Sansão apenas implora. Sansão apenas pede, Senhor, me dá força. Mais uma vez, eu quero lutar pelo povo. Eu quero lutar contra os filisteus. Eu sei que essa é a missão que o Senhor me conferiu. O Deus gracioso, que não desistiu de Sansão e que não desiste de mim e de você, perdoou Sansão e o habilitou para a missão mais uma vez. Eu quero lembrá-los daquilo que lemos no Salmo 103, verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Oriente está muito longe da gente. Semanas atrás eu tive o privilégio de ir para a Ásia. E para você alcançar a Ásia de avião, são 24 horas. É muito tempo. E a poesia hebraica chama a nossa atenção para isso. Da mesma forma que é longe, da mesma forma que dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Essa é uma excelente notícia. A sujeira, a feiura do pecado que contamina, que infecta, que nos envergonha. A Escritura diz que o Senhor pega isso e manda para longe. O Senhor é Deus perdoador. A quarta e última lição que aprendemos com esse texto é a seguinte: algumas lutas custam a vida. Eu queria muito que você guardasse isso no mais profundo do seu coração. Algumas lutas custam a vida, é isso mesmo. É desse jeito. Não se escandalize com isso. Algumas lutas custam a vida.
Sansão se agarra às colunas daquele templo, mão esquerda em uma coluna, mão direita em outra. A casa vai cair, literalmente. Dagon, o deus dos filisteus, não vai conseguir impedir que o seu templo se transforme em um grande cemitério. E Sansão vai morrer junto. Como eu disse, algumas lutas custam a vida. Cuidar de seus filhos vai custar a sua vida. É assim mesmo. Permanecer fiel ao seu cônjuge vai custar a sua vida. É assim mesmo. Servir a Deus e a igreja pode custar muito ao seu coração. É assim mesmo. Algumas lutas custam a vida. Nós estranhamos isso porque o mundo ensina o contrário. O mundo quer o tempo todo dizer para a gente o seguinte: você precisa ganhar, não abra mão de nada. O mundo nos estimula a ganhar, nunca a perder. O mundo diz guarde, mas a Bíblia diz gaste. Invista na vida de outras pessoas. Nesse sentido, quero lembrá-los de 2 trechos que saíram da pena do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Agora 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que a morte de Cristo, em que Ele se entregou por nós, não é somente a oferta divina pelos nossos pecados, mas o único modelo correto de discipulado, ou seja, só dá para seguir efetivamente a Jesus Cristo quando eu me entrego por outros. Só dá para seguir a Jesus me entregando por outros, lutando lutas que vão custar a minha própria vida. Sansão errou, gente. Mas ele não deixou de lutar. Ele teve momentos difíceis. A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali girando o moinho em Gaza. A Bíblia não especifica para a gente. Pode ter sido dias, semanas, meses, anos, décadas. Não sabemos. Mas o que a gente sabe é que ele não desistiu de lutar, e quando teve oportunidades, ele se movimentou no sentido de dar continuidade à missão que Deus lhe havia dado anos atrás. Verso 30, ele se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Deus desejava usar Sansão para criar inimizade entre os israelitas e os filisteus, a fim de libertar o povo da opressão cultural e religiosa dos filisteus. O momento mais importante da vida de Sansão foi a sua morte. O momento em que Sansão mais evidenciou obediência e acatamento a Deus foi o instante da sua morte. Com os braços estendidos, Sansão deu a sua vida para salvar o povo de Israel. E essa imagem de mãos estendidas para salvar recorda-nos do que nosso Senhor Jesus Cristo fez para a nossa salvação. Aliás, há grandes semelhanças entre a entrega de Sansão e a entrega de Jesus. Ambos foram traídos por alguém que se dizia próximo. Ambos foram entregues a opressores estrangeiros. Ambos foram torturados, amarrados, entregues à zombaria pública. Ambos morreram com os braços estendidos. Ambos, Sansão e Jesus, pareceram completamente derrotados por seus inimigos, mas ambos esmagaram seus inimigos por meio de suas mortes. Sansão derrotou os filisteus.
Sansão ridicularizou o Deus com D minúsculo Dagon, e Jesus, por meio de sua morte, derrotou o pecado, Satanás e o inferno. Na cruz, Jesus Cristo reduziu a nada o poder de Satanás, o desarmando completamente. Como lemos há pouco em Colossenses 2, verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Concluindo essa nossa reflexão, a história de Sansão começou com um homem forte, muito forte, que se mostrou fraco. E essa mesma história se encerra com um homem fraco, que se mostrou forte. E isso é evangelho. É Deus operando com poder na fraqueza. O evangelho é a história do Deus forte que se fez fraco, para viver por nós e morrer por nós, para nos reconciliar com o Senhor. Mas há uma grande diferença entre Sansão e Jesus. A liderança de Sansão terminou com o seu sepultamento. Já com Jesus, sua morte encerrou uma história para começar outra. Aquele que se tornou fraco para salvar, governará em força e poder por toda a eternidade. E tornar-se cristão, crer em Cristo, exige a manutenção do mesmo padrão. Tornar-se fraco, a fim de tornar-se forte. Somente pessoas que admitem serem injustas recebem da justiça de Cristo. Somente pessoas que se declaram fracas são fortalecidas pelo Senhor. Há pouco nós cantamos sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, conforme Paulo escreveu lá aos Filipenses. Eu não sei se você já experimentou dessa paz, espero que sim. Eu já experimentei. No pior dia da minha vida, eu experimentei da paz de Deus que excede todo entendimento. Enquanto a gente cantava, a minha oração era a seguinte: Senhor, eu preciso sentir isso de novo. E Senhor, meus irmãos aqui precisam experimentar isso de novo. Nós precisamos experimentar da força que vem do Senhor. Eu e o povo, nós precisamos que o Senhor transforme a nossa fraqueza em força, que o Senhor transforme a nossa timidez em coragem, que o Senhor transforme a nossa inclinação a desistirmos em perseverança. Senhor, faça isso em nós nesse dia, faça isso em nós nesse momento para a Tua glória. Ser cristão é isso, é encontrar força no meio da fraqueza. Algumas lutas custam a vida, não abandone as lutas. Não faça como Sansão, no sentido de deixar para se resolver com Deus no último dia da sua vida. Sansão, apesar de juiz, apesar de herói, desperdiçou muito do que podia ter experimentado. Não faça como Sansão, não deixe para depois, a hora é agora. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. É o que a gente lê na Escritura. Não deixe para amanhã. A hora é agora. Renda-se ao Senhor. Creia nele. Se entregue à graça do Senhor. E viva para a sua glória. Vamos orar? Convido você a se levantar nesse momento. Essa será a oração final da liturgia do culto matutino. Pai Celestial, Pai Santo, nós estamos na Tua casa nessa manhã, agradecidos porque o Senhor nos reuniu aqui. O motivo desse ajuntamento é o Senhor. Nós queremos celebrar a Tua grandeza, ó Deus. Nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. E como Sansão, a nossa oração é a seguinte: lembre-se de nós, porque às vezes nós nos esquecemos do Senhor. Às vezes nós endurecemos o coração.
Às vezes a gente busca o nosso reino, não é o reino do Senhor. Às vezes oramos o Pai Nosso, oramos, venha o teu reino, mas nós estamos, na verdade, tentando construir o nosso próprio reino. Então, nós nos arrependemos disso e nós confessamos esse pecado ao Senhor e imploramos, ó Deus, para que a consciência da tua graça nos conduza ao arrependimento e à mudança de vida e à consagração. Ajude-nos, ó Deus, a não abandonarmos as batalhas, que vão sim custar a nossa vida. As boas batalhas têm essa característica, elas custam a vida. E nós te rendemos graças porque nosso herói, Jesus Cristo, deu a vida dele para ganhar a nossa. E nós nos entregamos ao Senhor na manhã desse dia. Imploramos que a tua bênção repouse sobre nós hoje e por todos os dias que o Senhor nos conceder. É a nossa oração endereçada ao Senhor em nome de Jesus.